Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja conosco. Você recebe? Glória a Deus. É muito bom ter você aqui com a gente, né, nessa transmissão da Noite da Fé, feita através aqui do nosso canal do BT Online. E a gente está muito feliz em ter cada um de vocês já aqui conosco, né? E nessa hora, quero convidar você, se é a sua primeira vez que você está com a gente, você pode se inscrever no nosso canal. Então, logo aqui embaixo tem um botão chamado inscrever-se, você pode clicar ali, para que você esteja sempre ali conectado conosco, né? Você pode também ativar o sininho das notificações, fica ali logo do lado, né, lado direito aí. Então, você já pode clicar, né, e ser abençoado também pelas outras, né, ministrações que já tem aqui no nosso canal. Depois dessa transmissão, você pode continuar aqui conosco, né, acessar o nosso canal e ver outras ministrações. Amém? E também, se você ainda não compartilhou essa transmissão, eu quero convidar você para que você também faça isso. Se você desligar o chat aqui, o chat ao vivo, você já consegue também ver um botão chamado compartilhar. Então, você pode compartilhar ali para as suas redes sociais, para os seus grupos de WhatsApp, seus contatos. Então, você pode fazer isso também, né? Agora, você tem este primeiro momento para que você faça isso, né? E esteja conosco também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar esse momento nosso, essa transmissão, adorando o Senhor, né? Orando a Ele agora, a gente possa também preparar esse ambiente para que a glória do Senhor seja manifesta aí também na sua casa, né? A gente gostaria que estivéssemos todos juntos, né? Os irmãos sabem a saudade que nós estamos de vocês, mas infelizmente ainda isso não é possível. Então a gente está aqui conectado, né? Bem pertinho, né? Agora por esse canal online. Então nós também vamos aqui ter a Noite da Fé com palavra, com oração, com adoração. Então se prepare, né? Já junta aí todo mundo que está na sua casa para que vocês possam assistir juntos, né? E não só assistir, mas também participar, né, dessa transmissão junto conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora? Querido Deus, o nosso coração se enche de alegria. Nosso coração se enche de alegria porque a sua presença está, ó Deus, no meio de nós. Nós sabemos, Senhor, que mesmo nós não estando aqui no mesmo ambiente, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. Sabemos, Deus, que a sua graça e o seu poder nos envolvem, Senhor, nos atraem para perto de Ti. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa fazer algo novo nessa noite. Pai, que possamos experimentar, ó Deus, a sua presença, possamos experimentar da sua graça. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas que estão acompanhando conosco, ó Deus, essa transmissão através do YouTube, Pai, que a sua presença, Senhor, nos encha de gozo, de paz, de alegria, Pai, e que possamos te adorar com tudo o que somos, Senhor, com tudo o que temos, Senhor, possamos bendizer o Senhor. Pai, que nessa noite realmente possamos ser impactados pela sua palavra e sermos transformados por ela. Deus, é nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Então a gente vai adorar o Senhor nessa hora com uma canção, e ela diz: Deus, o Senhor é Deus, continua sendo Deus, mesmo que as coisas vão bem ou se elas vão mal, Deus continua sendo Deus. Então eu quero chamar você para que você cante junto conosco, né? Não ouça apenas, né? As letras vão passar aqui embaixo no rodapé da página, então você pode estar conosco cantando ao Senhor nessa hora também. Amém? Vamos adorar a Deus? Nas coisas que podes fazer, eu
Eu aprendi a te adorar pelo que és, e dele venho, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, e é dele venho, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor, soberano sobre nós, soberano sobre nós. Você pode adorar por aquilo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. Adore o Senhor, adore o Senhor. O Senhor. Deus é Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus. O Senhor nos ensina na sua palavra que no mundo nós teremos aflições e a gente não tem como fugir disso. Mas nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos ter esperança, porque Jesus venceu o mundo. E nessa hora nós queremos trazer a você essa mensagem de esperança. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano sobre nós. E é por isso que nós precisamos colocar a nossa fé diante do Senhor. Entregar a Ele nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos deixa ansiosos ou ainda tristes ou depressivos, nós precisamos entregar ao Senhor. Porque nós cremos, porque a palavra do Senhor assim nos ensina, que tudo está no controle do Senhor. Que você possa também ter isso e colocar a sua fé no Senhor nessa noite. Amém?
Glória ao Senhor. E nessa hora a gente consegue ver que mais pessoas já estão conosco, né? Nós já somos em mais de 90 pessoas aqui nessas conexões, e eu quero convidar para que você também chame outras pessoas, né? Você veio até aqui essa transmissão, com certeza através de um link, ou até do nosso canal, das notificações, mas agora compartilhe com aquela pessoa que você sabe que não tem acesso ainda à nossa programação, né? Mande lá no seu grupo do WhatsApp, mande também nas suas redes sociais, compartilhe aí nos stories do Instagram, né? Compartilhe aí também as publicações do Facebook, chame todo mundo para estar conosco, para que possamos adorar o Senhor, para que possamos crescer em fé. Amém? Glória ao Senhor. E nessa hora também quero dar os nossos avisos. Essa nossa transmissão da Noite da Fé, ela também é feita através do rádio, da Panorama FM 94.9, o pessoal de Moreira Salles está juntinho conosco, né? E vários lugares aqui também da cidade também pegam essa rádio, então você pode avisar lá o pessoal que também está sendo transmitido pela rádio, mas essa transmissão ela acontece a partir das 8 da noite, ok? Então a gente vai entrar lá na rádio no ar daqui 15 minutos, com a programação da Igreja Batista Betel de Moreira Salles. Então você pode também compartilhar esse convite. Nós queremos também avisar vocês das nossas demais programações agora do fim de semana, né? Essa transmissão acontece na quinta, então a nossa próxima transmissão ela será no sábado à noite, então sábado às 8 horas nós temos um encontro também, e agora um encontro especial com a juventude, então jovens e adolescentes, vocês estão mais que convocados, né? Nós temos uma programação especial para todos nós, então jovens e adolescentes. Se você acredita que eu não estou nessa idade mais, mas tem um espírito jovem, então você, né, pode chegar e pode estar conosco também nessa transmissão, né? Tem também as outras informações nas nossas redes sociais, principalmente ali do Juventude Betel. E no domingo nós temos 3 transmissões diferentes. Então a primeira transmissão é pela manhã, às 9 da manhã, né, que é a nossa transmissão do culto devocional. À tarde nós temos a transmissão do culto da criança, então à tarde às 5 da tarde, né? Então você pode juntar aí as crianças, né, seus filhos, pais, filhos, vô, neto, tio, enfim, quem estiver aí dentro da sua casa, vocês podem juntar ali para poder estar conosco nessa transmissão também do culto do IBB Kids, que acontece às 5 da tarde, no domingo. E à noite, às 7h30, nós temos um encontro também para o culto devocional, né? Conforme a gente tinha também quando nós estávamos aqui no culto presencial, né? Agora nós cultuamos a Deus pela internet, né? Essa transmissão, esse culto não é um culto virtual, muito pelo contrário, é um culto real, né? E a gente só está usando outros meios, mas ele continua sendo real, né? Jesus, ele continua recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida é um culto, né? E nós só nos juntamos agora de outras maneiras para nós podermos adorar ao Senhor. Amém? Nós também queremos convidar você, se você ainda não colocou seu pedido de oração aqui no chat, você pode colocar, né, clicar ali e digitar seu pedido de oração, que no final da transmissão o pastor Giovanni vai estar orando por vocês. E além disso, quero também chamar você a estar conosco pelos nossos canais do WhatsApp. Então, vai aparecer aqui na tela daqui a pouco, né, um número onde você pode adicionar o nosso número de WhatsApp, né, para que você possa também adicionar na sua agenda e mandar o seu nome completo, para que você faça parte da nossa lista de transmissão. Então, só tem uma maneira de você fazer isso, né? Então, de você participar dessa lista de transmissão, você precisa seguir todos esses passos. A primeira é salvar este contato, que vai aparecer aqui na tela. Você vai salvar esse contato aí, que está aqui nesse ladinho aqui, tá? Então, esse contato aqui você pode colocar e agendar ali no seu WhatsApp. Esse é o WhatsApp daqui da igreja, né, o corporativo, você pode colocar ele aí na sua agenda, e a partir do momento que você salvou, aí você pode abrir o WhatsApp ali e mandar o seu nome completo para que a gente também salve o seu contato, né, aqui para nós. E a gente consegue disparar os links das nossas transmissões, a gente consegue colocar também as informações da nossa programação, porque elas estão mudando, né? Nosso cenário, principalmente aqui na cidade, tem mudado com muita frequência, né? Então, ali é onde a gente consegue avisar todos os irmãos. Então, adicione esse número, né? Não perca, para que você também possa receber e chegar nos horários tudo certinho, saber qual canal que você consegue acessar. Amém? E ainda quero convidar você a estar conosco no nosso site, então betelonline.com.br, você pode ter acesso a todas as programações, né? Então, você acessando o site, você tem ali
plano de leitura bíblica para que você possa baixar. Você consegue também fazer ali a sua oferta, entregar o seu dízimo de maneira virtual. Você pode também acessar mais informações sobre a igreja. Às vezes você chegou agora, né, aqui ou conhece muito pouco de nós. Então, lá tem toda a descrição, quem nós somos, qual que é a nossa história, quem são os pastores, né, quais ministérios a gente trabalha. Então, todas as informações estão ali. Você pode ter tudo isso na palma da sua mão, aí acessando o nosso site. Além disso, logo ali em cima, tem até uma televisãozinha para ficar fácil de você localizar. Tem o nosso culto online e também mensagens anteriores. Então você clica ali e você escolhe se você quiser ver o nosso culto ao vivo ou você quer assistir outras ministrações. E lá você encontra todas as ministrações, né? Sejam dos nossos pastores aqui da IBB Umuarama ou até de outros pastores que vieram até aqui, convidados, enfim, que também vieram ministrar. Então lá você tem acesso a tudo isso, né? Imagina quanta coisa você tem disponível para você, né? Para que você possa crescer em fé. Então quero convidar você a acessar o nosso site btlonline.com.br. Amém? E agora você pode também fazer a sua oferta, né, também pelo nosso site. Você já está sabendo como a gente faz, né? Você pode fazer pelo aplicativo do seu banco, você pode fazer isso também através do site dos outros aplicativos, né? Seja PicPay, PayPal, o Mercado Pago. Tem várias mesmo opções para que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? E enquanto você faz isso, nós vamos cantar ao Senhor, né, adorando a Ele, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim, Senhor Pai, que eu possa ser sondado, transformado pelo Senhor, mas que eu também possa ser usado por Ti. Amém? Vamos cantar isso nessa hora. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nessa hora nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor, não só durante essas transmissões, Senhor, mas durante todo o nosso dia. Pai, a sua presença que nos acompanha, Senhor, o teu Espírito Santo que habita em nós, consegue trabalhar e trabalha em nosso favor e dentro de nós. E nós queremos glorificar o Senhor, porque nós ainda temos privilégio e oportunidade de estarmos juntos, Senhor, juntos aqui, Pai, também exercendo a nossa adoração através dos nossos dízimos e ofertas, Senhor, cantando a Ti. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Pai, nessa hora nós queremos preparar o nosso coração, ó Deus, para ouvir da Tua palavra, ó Deus, para que o nosso coração se encha da Tua alegria. Pai, no nome de Jesus, fala o nosso coração, enche-nos com Teu Espírito Santo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Enquanto nós vamos cantar mais uma vez essa canção, compartilha aí esse link dessa transmissão para outras pessoas estarem conosco. Quanto mais gente, melhor, para que mais pessoas sejam também abençoadas e tocadas pelo Senhor Jesus nessa noite. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, diga, sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, aleluia, Senhor, sonda mesmo nosso coração, ô Senhor, e usa-nos conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Então se prepare, né? Junte aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, se assente, né, confortável aí, para que você possa também receber a palavra do Senhor com o pastor Giovanni. Graça e paz, amados, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, e desde já agradecemos de todo o coração pela sua audiência, pela abertura da sua casa, para receber a boa semente da palavra de Deus. Por isso prepare o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para nós, povo de Deus. Nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, temos certeza que Deus sempre traz uma palavra de fé, de esperança, de consagração, de santificação diante dele. Nos lavando pela sua palavra, seremos transformados pelo seu poder.
Por isso eu te convido, você que está nos assistindo nesse momento, querido irmão, irmã, família que está nos ouvindo, abra a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. E a palavra de Deus diz o seguinte para mim e para você em 1 Pedro 1,14. A Bíblia Sagrada diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Agora abra comigo, querido, no texto-chave que nós vamos usar, que é Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo, Romanos 12, 1. Abra lá a palavra de Deus, nessa carta linda do apóstolo Paulo, onde ele, cheio do Espírito Santo, fala da mesma temática que fala a epístola também, ou a carta pastoral de 1 Pedro. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, a Bíblia Sagrada diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus por essa palavra, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, querido. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, o poder de Deus sobre nós nesse momento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra maravilhosa, porque cremos no poder da Tua palavra. A Tua palavra que nos lava, nos purifica, juntamente com o Teu sangue, ela nos restaura, Pai, em todas as coisas. Ó Deus, ela nos alinha com o céu, ela, ó Deus, apara as arestas do nosso coração, nos coloca no prumo de Deus, nos coloca nos caminhos da salvação. Pai, eu te peço que o Senhor, através dessa palavra, toque em vidas, toque em corações, que eles sejam chacoalhados pelo Espírito Santo, realinhados com o céu, porque quando há alinhamento com o céu, Pai, há avivamento nos corações. A vida de Cristo brota, Pai, faz de nós homens e mulheres de Deus, Pai, discípulos de Jesus, fazedores de discípulos, homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. Reaviva a Tua obra, Pai, reaviva a Tua igreja e nos abençoa segundo a Tua graça e misericórdia. Em o nome de Jesus, amém e amém. Nós vimos aqui na primeira carta de Pedro um chamado à santificação. Meu irmão, quem quer andar com Deus, precisa andar num tempo de consagração e santificação. A santificação, nós estivemos falando no último momento, né? É aquilo que nos prepara para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Quer na vida, quer na morte, se você estiver em Cristo, querido, você precisa caminhar no caminho da santificação. A Bíblia Sagrada tem pelo menos 3 processos do nível, ou níveis espirituais. Primeiro, você nasce de novo, ou também conhecido como regeneração. Depois Deus vem e te liberta, né? É a chamada conquista da alma, onde Deus vai tirando arestas do teu coração, embaraços da tua vida. E logo em seguida vem a santificação, que é quando através do Espírito Santo Deus te molda a imagem do seu Filho. Deus vai trabalhando dentro de você, vai te santificando pelo poder do Espírito Santo, te tornando cada dia mais parecido com Jesus. Deus faz isso em nós e nós nos rendemos a Deus. Tomamos essa decisão em Deus de nos santificarmos diante do Senhor. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro que nós devemos deixar as paixões infames, os comportamentos equivocados e precisamos nos aprumar com o céu. Precisamos nos alinhar com Deus. Precisamos ser santos como é santo o nosso Senhor. Já aqui em Romanos capítulo 12, Paulo também nos alerta dessa maneira.
ele faz um clamor aqui a mim, a você, dizendo que pelas misericórdias de Deus, eu e você venhamos apresentar os nossos corpos aqui, tanto o nosso corpo físico, como a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, diante do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o nosso culto racional, ou seja, o verdadeiro culto inteligente. A verdadeira adoração, querido, é a santificação do crente. É a santificação do Filho de Deus. À luz da palavra de Deus, nós andarmos com Deus em consagração. E nós cremos, amados, que estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde aquele que é sujo vai se sujar ainda mais. Mas aquele que quer levar Deus a sério vai se santificar ainda mais. Aquele que está se desviando, ou abandonou a fé, ou de alguma maneira está longe dos caminhos de Deus, vai ser atraído pela glória de Deus, pelo Espírito Santo, de volta ao aprisco do Senhor. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, querido. Talvez você foi ferido pela igreja, machucado, arrebentado por pessoas, por situações diversas na sua vida. Deus está te chamando de volta para uma nova vida, uma vida de santificação, de graça, onde você vai se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, porque esse é o único culto inteligente que eu e você podemos ter diante de Deus. Logo em seguida, Paulo fala: e não vos conformeis com este mundo. E daí o tema da nossa ministração hoje: inconformados com o mundo. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não pode tomar a forma do mundo, ele não pode se tornar mundano, ele não pode se contaminar com as coisas do mundo, jamais. Ele não pode se moldar com o formato do mundo, se conformar com o mundo, não. Ele tem que ser inconformado com este mundo perdido, corrompido que nós vivemos, ou este século, como diz a palavra de Deus. Mas como é que é possível fazer isso? Transformando a nossa mente. Como é que nós podemos transformar a nossa mente? Através da lavação, que a própria palavra de Deus, a purificação que a palavra de Deus causa em nós. Esse transformar a mente é uma metanoia, uma mudança de mente. É uma mudança de coração, é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura diante de Deus. Ou seja, antes de Jesus, nós vivíamos uma vida toda errada, seguindo as paixões desse mundo, fazíamos o que dava na telha, vivíamos num mundo como se Deus como se nós não estivéssemos nem aí para Deus. Mas de repente nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo veio habitar em nós. O amor de Jesus, que excede todo entendimento, invadiu o nosso coração. Sua paz trouxe sossego para a nossa alma, e nesse momento nós nos alinhamos com o céu, tomamos uma decisão de transformar a nossa mente, o nosso pensamento pela palavra, de não nos moldarmos ou conformarmos com esse mundo, para que aí então, como resultado de tudo isso, querido, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. E a vontade de Deus é maravilhosa na sua vida, querido. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, liberar essa palavra de bênção, mesmo diante de toda essa situação tenebrosa que nós estamos vivendo. Há esperança na escuridão, há esperança de Deus para mim e para você, quer na vida, quer na morte, quer com problemas, sem problemas, quer na vitória, na dificuldade, querido. Jesus está conosco. Se o teu coração estiver em fé, em confiança diante de Deus, em obediência à palavra de Deus, em santificação e consagração diante de Deus, você está na posição mais confortável, mais segura, mais abençoadora, mais bem-aventurada que pode existir nessa terra. É a bem-aventurança dos justos, é a bem-aventurança dos santos, é a bem-aventurança ou a felicidade, o gozo que só aqueles que levam Deus a sério desfrutam nessa vida, experimentando a boa, perfeita e agradável, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas pensando nessa temática, inconformados com este mundo, quais são as duas grandes responsabilidades que a igreja tem à luz dessa palavra que nós estamos ministrando? Primeiro, querido, a primeira responsabilidade que a igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando de um templo, de uma estrutura, eu estou falando de pessoas que levam Deus a sério, que se santificam, que se consagram. A primeira responsabilidade da igreja é viver, servir e testemunhar do poder do evangelho a esse mundo que está longe de Deus. Essa é a primeira responsabilidade.
pregar o Evangelho. E faça isso nos dias em que nós estamos vivendo. A segunda responsabilidade que a igreja tem é também não se contaminar com esse mundo. Não deixar com que esse mundo te suje, te contamine, te tire dessa posição abençoada que é estar em Cristo. Então essas são as duas responsabilidades que eu e você temos diante de Deus. Viver, servir a Deus e testemunhar do poder do Evangelho a esse mundo que ainda não conhece a Deus. E não se contaminar com esse mundo corrompido, sujo, poluído que nós temos lá fora, contrário à palavra de Deus. John Stott, na sua obra O Discípulo Radical, ele diz o seguinte: nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Isso seria uma espécie de escapismo. Nem tampouco sacrificar a nossa santidade, a nossa consagração a Deus, nos conformando com esse mundo, ou tomando a forma desse mundo, porque senão nós cairíamos no conformismo. E jamais você deve cair nesse conformismo, nesse secularismo, nesse coração poluído, sujo, com as ideias, pensamentos e toda essa sujeirada que nós vemos lá fora. Pelo contrário, o homem de Deus, a mulher de Deus, constantemente deve andar em retidão diante de Deus, na justiça do reino de Deus. A própria palavra santificação, por isso que diz lá em 1 Pedro, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A palavra santificação, ela se repete ao longo de toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Em todo o Antigo Testamento, seja a lei, a Torá, o Pentateuco, ou os profetas em todo o tempo, livros históricos, profetas maiores, menores, livros poéticos, o tempo todo, Deus está chamando o seu povo à fidelidade com Ele. Deus está chamando o seu povo à consagração e santificação. No Novo Testamento não é diferente. Nos 4 evangelhos nós vemos isso, no livro de Atos, que é o livro dos atos da igreja primitiva. Nós vemos também em todas as epístolas e cartas pastorais. Nós vemos também no livro de Apocalipse o tempo todo Deus chamando o seu povo à santificação, à consagração diante dele. Mas quando nós pensamos sobre essa questão da santificação, da consagração do povo de Deus, surge aí uma pergunta: qual é o nosso chamado como igreja? E a resposta a essa pergunta é o inconformismo radical à cultura circundante. Ou seja, Deus espera que eu e você sejamos inconformados de maneira radical, um discípulo radical, filhos de Deus radicais, que não se contaminem com a cultura circundante, ou seja, com a cultura que nos envolve, com a cultura que está ao nosso derredor. O que Deus quer falar com isso, comigo e com você, é que nós devemos estabelecer nas nossas vidas, irmãos, o que John Stott chama de contracultura cristã. Repita comigo, depois de mim: contracultura cristã. O que é essa contracultura cristã é o que nós vamos falar ao longo dessa ministração. Então prepare o teu coração, e o desejo do nosso coração, querido, através dessa ministração, é que eu e você não sejamos caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública. Eu e você, pela graça de Deus, seremos como pedras inabaláveis de Deus, em meio à correnteza poluída desse mundo. O que Deus espera de mim e de você, irmão, é que nós não sejamos peixes mortos, que boiam em meio à correnteza poluída desse mundo, mas que sejamos peixes vivos, que sobem contra essa maré, que promovem essa contracultura do reino de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí surge uma outra pergunta, quando nós falamos da santificação, do que Deus espera do discípulo cristão, ou do discípulo radical, daqueles que realmente levam Deus a sério. Quais são os inimigos atuais do cristianismo? Ou seja, como é que Satanás está agindo hoje para te tirar da fé bíblica, para te tirar da santificação, para te afastar da consagração, para poluir a tua vida e sujar o teu coração, e sujando o teu coração, gerar comportamentos anormais, contrários à palavra de Deus, que venham te levar à condenação eterna e te afastar da presença de Deus. Quais são os inimigos atuais do cristianismo ou do discipulado cristão? É a pergunta que surge com relação a tudo isso. E o primeiro inimigo que nós vamos trazer aqui para você nessa noite, queria que você guardasse muito no seu coração,
é o pluralismo. Pluralismo. Nós também estaremos projetando, se você quiser anotar, o primeiro inimigo da igreja nos dias de hoje é o pluralismo. Mas o que é o pluralismo? Querido, o pluralismo são as múltiplas e diversas opiniões, sejam políticas, sejam religiosas, sejam de ordens com questões da vida, questões filosóficas. São as ideias misturadas que o tempo todo Satanás tenta bombardear na tua mente e no teu coração. Lembre-se o que Paulo fala aqui em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os por meio da renovação do vosso entendimento. O diabo o tempo todo quer que você se molde ao mundo, quer que você pense como o mundo, através dessas múltiplas e diversas opiniões, contrárias à palavra de Deus. O que é esse pluralismo? São todos esses ismos que existem hoje, ismos entre parentes, que dizem que eles sim têm o seu valor, que eles devem ser respeitados, e de preferência devem ser absorvidos por você, todo tipo de ideia, de todo mundo de preferência, para confundir a tua mente e o teu coração, para poluir o teu coração, para poluir a tua mente e te afastar de Deus. E todo esse pluralismo, querido, acaba gerando no coração de quem se deixa enganar, de quem se deixa engodar por todos esses enganos, por todos esses sofismas, por todas essas mentiras de Satanás, filosofias vãs, enganos e mentiras que Satanás o tempo todo tenta lançar contra você, através de todos os meios, sejam meios digitais, mídias impressas, cinema, televisão, educação, em toda a sociedade civil organizada, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados através desse pluralismo que traz essa montoeira de ismos contrários à palavra de Deus. O que isso acaba gerando nos corações humanos, queridos? Sem dúvida nenhuma. O que o diabo quer é gerar nos corações daqueles que se deixam levar por esses enganos, arrogância espiritual. Tudo que o diabo quer é gerar orgulho no seu coração, porque ele sabe que o orgulho precede a queda, a destruição, a ruína, diz a Bíblia lá em Provérbios. Então ele quer gerar a arrogância no teu coração. E muitos acabam caindo nisso, né? Se tornam arrogantes, sejam intelectualmente, né? Começam a exaltar o homem, colocar o homem no centro do universo. Começam, né, a valorizar o subjetivismo, ou seja, aquilo que está dentro do coração, seguir o seu coração, o sentimentalismo, né, os seus sentimentos, as suas emoções. E a sua mente começa a vagar nesse mundo, longe de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, querido, que o teu coração, o meu coração é enganoso e perverso. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E aqui está falando de um coração, obviamente, alinhado com o céu, um coração debaixo do governo do Espírito Santo. Existe um outro lado da nossa natureza humana, que a Bíblia fala que é pecaminosa, é caída, é corrompida, é adâmica. É um coração perverso que quer te derrubar, que quer te destruir e que quer de alguma maneira te colocar no centro do seu mundo e tirar Deus do centro da sua existência e do seu coração. É tudo que o diabo quer, promover o homem, colocar o homem no centro e tirar Deus do centro dos corações humanos. No seu coração, querido, só pode ter duas pessoas entronizadas lá dentro. Eu me lembro desde pequenininho, estudando os livros de discipulado, na época dos meus pais, nas comunidades cristãs, que muitas deles eles ajudaram a fundar. Eu me lembro de um materialzinho que a gente usava, e eu uso até hoje esse material para discipulado, se chama Fundamentos para a Fé e Obediência. E esse material nos ensina que no nosso coração só pode ter dois reis. Ou quem reina no seu coração é Jesus Cristo, e Deus é o centro da sua vida, é o centro do seu universo, ou então quem reina no seu coração é o seu eu, é o ser humano no centro do universo, sendo autopromovido por Satanás e andando em queda espiritual, ruína e corrupção. Mas como é que nós podemos responder diante desse inimigo das nossas almas, chamado pluralismo? Querido, em primeiro lugar, o cristão, ele não pode se exaltar, querer dar uma de bonzão, querer dar uma de mais inteligente do que o mundo aí fora. Não, nós responderemos como cristãos, como discípulos de Jesus, com humildade nos nossos corações.
Satanás quer promover o orgulho, o cristão vai responder como? Com o contraponto do orgulho, que é a humildade. Nós responderemos com humildade, sem um sentimento de superioridade, mas com humildade de coração. Nós afirmaremos a nossa fé, com firmeza diante de Deus, diante dos homens, com convicção em Deus, gerada pelo Espírito de Deus. E desde já eu quero te recomendar essas duas obras. A primeira delas é esse livro lindo, da qual boa parte desse material que nós estamos ministrando, nós tiramos dele, se chama O Discípulo Radical, de John Stott. Compre esse livro, é um livro impactante que impactou o meu coração. O segundo livro que eu gostaria de indicar para você é um livro tremendo de Charles Swindoll, um autor norte-americano também, chamado Firme os Seus Valores. Então, diante do pluralismo, para não nos conformarmos com o mundo, para termos a nossa mente transformada, só existe uma maneira: afirmarmos a nossa fé com convicção, com firmeza diante de Deus e diante dos homens. E essa firmeza e essa convicção vão ser geradas pelo Espírito Santo de Deus. O segundo inimigo da nossa santificação, da nossa consagração a Deus nos dias atuais, é o chamado materialismo. Materialismo. O que é isso, pastor? Talvez a pergunta que venha no seu coração. E o materialismo, querido, nada mais é do que uma preocupação ou foco da sua vida nas coisas materiais. E como nós vemos Satanás nos dias de hoje, na nossa sociedade, o tempo todo tentando gerar isso no nosso coração, uma preocupação exagerada, ou foco, o centro da nossa vida, centrado nos bens materiais, nos bens, nas posses, nas riquezas, no dinheiro. Quantas e quantas pessoas estão escravizadas pelo dinheiro? Irmão, se você não dominar o dinheiro é um terrível senhor. Ele te escraviza, ele te domina, ele pode ser o centro da tua vida e te levar para longe de Deus. E o materialismo, querido, pode abafar sim a nossa vida espiritual, pode prejudicar sim a nossa confiança em Deus, pode tirar sim os nossos olhos do céu e colocar os nossos olhos, a nossa alma, o nosso coração apenas preso a essa terra. Hoje mais do que nunca, mediante essa crise, essa pandemia, nós estamos vendo que essa pandemia atinge todos, quer sejam ricos, pobres, países subdesenvolvidos. Essa pandemia está atingindo a todos, e o dinheiro não salva ninguém, querido. Quem salva é Jesus de Nazaré. Jesus precisa ser o autor e consumador da nossa fé. Jesus precisa ser o centro da sua vida e do seu coração. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, 19, para nós não armazenarmos tesouros nessa terra, onde a traça, consome, onde a ferrugem corrói. Não, amados, nós temos que levantar tesouros nos céus. E Lucas 17 fala sobre esses tesouros nos céus, juntar amigos, ganhar almas para Jesus, é sermos fiéis a Deus, é nos santificarmos diante de Deus, é sermos servos fiéis do Senhor, para recebermos presentes, galardões, recompensas lá no céu, queridos. Os verdadeiros tesouros são conquistados verdadeiramente. O que são tesouros de verdade é aquilo que nós conquistamos e aquilo que nós vamos receber lá no céu. Aquilo que tem nessa terra, querido, tudo perece, tudo se corrompe, tudo se esvai. Não faça isso, querido, o tempo todo. A palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, nós somos advertidos na palavra contra a avareza, que é o amor ao dinheiro, o apego excessivo ao dinheiro. A palavra de Deus o tempo todo nos leva contra a inveja, que é achar que o outro não merece aquilo que ele tem, quem mereceria deveria ser você. Não. A palavra de Deus fala contra a cobiça, que é querer tomar posse daquilo que o outro tem, e de alguma maneira tentar tirar dele aquilo que ele conquistou, não sendo grato e feliz com aquilo que Deus já te deu. A palavra de Deus é contra a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado de querer ter coisa, de bens materiais. O segundo inimigo das nossas almas que tenta nos afastar de Deus, sem dúvida nenhuma, querido, é o materialismo. Uma marca dessa geração atual e um destruidor de muitas almas nos dias em que nós estamos vivendo. Como é que eu e você podemos responder nessa contracultura cristã, contra esse inimigo dos nossos tempos? Em primeiro lugar, querido, aprenda isso conosco nessa noite, vivendo uma vida simples, com gratidão e contentamento. Hoje mais do que nunca nós estamos aprendendo essa grande lição com o Senhor.
né? As pessoas dentro das suas casas, as pessoas aprendendo a valorizar aquilo que realmente tem valor, aprendendo a valorizar a família, os entes queridos que agora estão longe, que até então muitas vezes não foram valorizados, aprendendo a realmente dar valor àquilo que realmente tem valor, aquilo que é tesouro no céu, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Uma vida simples é o chamado do discípulo de Jesus, vivendo uma vida simples, com gratidão no coração. A gratidão é uma das grandes chaves da verdadeira felicidade. A felicidade, querido, não é um lugar onde você vai chegar, não. A felicidade é um jeito de se caminhar com gratidão, com simplicidade e com contentamento diante de Deus. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4:11. A Bíblia diz isso: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, como ter abundância, como também padecer necessidade. E no final Paulo termina de maneira grandiosa esse trecho dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Querido, não deixe o medo assolar o teu coração, tenha esperança, tenha confiança em Deus. É Cristo quem te fortalece, é Cristo quem te capacita em meio à crise, em meio à luta, em meio à dificuldade. É Cristo quem lança fora todo medo, que a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a Bíblia também diz lá em Romanos 8 que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações. E esse amor vai lançar fora todo medo que assola a nossa vida. O terceiro inimigo, querido, da nossa santificação, da nossa consagração a Deus, nos dias de hoje, é o relativismo ético. O relativismo ético é o terceiro inimigo que de alguma maneira tenta afetar, poluir, destruir a vida do cristão ou do discípulo do Senhor Jesus. É aquele pensamento, né, errôneo, mundano, que diz: cada um anda na luz que tem, cada cabeça uma sentença, aquilo que é verdade para você talvez não seja para mim, né? Essa verdade relativa, são esses padrões morais que estão se desfazendo nos dias de hoje. É aquela mensagem subliminar que fala: o importante é ser feliz. Não importa se você quebra princípio, destrói os outros, arrebenta a sua família, o importante é ser feliz, é o que diz esse relativismo ético dos dias de hoje. O importante é o amor entre aspas, porque o amor aqui não é o amor verdadeiro, é o desejo desenfreado, é a atração sem limites, é o libido desenfreado, são as paixões infames que nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 1, é aquele comportamento decaído, caído. O relativismo ético dos dias de hoje coloca as verdades absolutas de Deus de lado, passam a ser negadas na vida das pessoas, passam a ser rejeitadas. A palavra de Deus, ela para quem acredita nesse relativismo ético, né, que tudo pode, né, pode tudo, ninguém é de ninguém, todo mundo pega todo mundo, é isso que o diabo quer, querido, que você viva uma vida louca, como dizia Rick Martin. Ele quer que você pire o cabeção, que você faça o errado, que você se jogue na lama, que você polua a tua mente, que você destrua o seu coração e seja condenado eternamente para longe de Deus, na sujeira e no pecado e na iniquidade desse mundo. Querido, mas Deus não tem isso para você. Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus nos atrai com a sua graça irresistível, Deus nos atrai para perto dele. Quem quer andar com ele tem que andar em santificação, em consagração. Nós vemos que nesse relativismo ético, a Bíblia e a família caem em descrédito. É tudo que o diabo quer, que você não acredite na Bíblia, que você passe a acreditar, como diz a ciência humanista nos dias de hoje, que a Bíblia é um livro escrito por homens e não a palavra de Deus. Mas nós aprendemos através da teologia bíblica, né? Existe até uma ciência chamada bibliologia, que diz que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para mim e para você. O diabo quer que você não creia na Bíblia, que a família também caia em descrédito. E aí surge essa ética absurda nos dias de hoje. Na verdade, uma ética imoral, uma ética sexual absurda. Talvez você não saiba, querido, mas hoje existem catalogados mais de 100 comportamentos sexuais diferentes.
É o que os especialistas nessa área da sexualidade chamam de pansexualismo. O que é o pansexualismo? É um tipo de filosofia de vida que diz que tudo pode na área sexual. Que não existe limites, não existe regras, não existe tabus. Que tudo é um tabu, na verdade, inventado pela religião. Não, querido. E aí esse pansexualismo, essa ética imoral se perpetua na sociedade hoje. É homem se envolvendo com homem, mulher com mulher, homem com duas mulheres, e assim vai toda essa confusão. Um dos estados piores que tem é esse swing de casais, onde casais trocam os cônjuges um com o outro, essa sujeirada terrível. Tudo isso começou principalmente, claro que sempre houve na história da humanidade, mas principalmente se potencializou a partir da década de 60, com a revolução sexual, que pregava ali nesse tempo, né? E ali foi poluindo todo o mundo ocidental e o mundo conhecido hoje. Principalmente ali com Woodstock, na década de 60, pregando sexo, drogas e rock and roll. A partir da década de 70 começou um novo movimento, impulsionado pelo inferno, também chamado de divórcio no fault, ou divórcio sem culpa. Você pode se afastar do seu cônjuge por qualquer motivo, fútil que for, não foi com a cara dele, isso ou aquilo. Divórcio no fault, ou sem culpa. E aí as famílias começaram a ficar desintegradas, destruídas, assoladas, por qualquer motivo banal. Homem e mulher se divorciavam e se separavam e acabavam gerando dentro dos lares uma espécie de irresponsabilidade paternal. Homem por um lado, mulher para o outro, irresponsabilidade paternal e maternal. E nós vemos hoje a geração que nós estamos colhendo, uma geração sem paz. Uma geração onde pai e mãe não caminham junto num só coração. Uma geração longe de Deus, uma geração afastada de Deus. O casamento judaico-cristão também foi deixado de lado, em meio a toda essa ética imoral, a todo esse relativismo ético que nós estamos falando. O casamento cristão, judaico-cristão, de um homem com uma mulher, ou seja, o casamento monogâmico, o casamento heterossexual, o casamento amoroso, o casamento comprometido foi colocado em descrédito. E muitas outras pessoas hoje não acreditam em casamento. Querido, o casamento é uma aliança consagrada a Deus, a família é uma ideia de Deus. Surge então na nossa sociedade, com todas essas confusões, o sexo sem compromisso, a amizade colorida, os aplicativos, né, que hoje fazem sucesso com encontros casuais sexuais, a exposição de corpos para lá e para cá, tudo isso poluindo as mentes, os corações, poluindo as pessoas e tirando elas da presença do Senhor. Mas Deus está chamando, querido, eu e você, para sermos discípulos de Cristo, para sermos inconformados com esse mundo. E sabe como que nós responderemos a esse inimigo mortal dos nossos dias atuais, chamado relativismo ético? Nós nos posicionaremos dentro daquilo que diz Gênesis 1:27. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus criou homem e mulher para se unirem num casamento. Sexo na Bíblia Sagrada, querido, é só com um compromisso. Com o compromisso e aliança, o pacto nupcial. Fora disso é pecado. Porque a Bíblia diz, e serão os dois uma só carne. Fala de uma unidade, fala de um compromisso, fala de uma aliança diante de Deus e diante dos homens, diante dos familiares. Está lá em Gênesis 2:24. E nós responderemos como igreja, uma igreja que quer levar Deus a sério. É uma igreja que exalta o casamento, como diz lá em Hebreus, digno de honra entre todos é o casamento, e o leito sem mácula, mas Deus julgará os adúlteros, Deus julgará os imorais, diz a palavra de Deus. Que mácula é esse no leito? É a sujeira do pecado sexual fora do pacto nupcial, fora do compromisso e da aliança do casamento. Como é que nós nos posicionaremos diante desse inimigo? Nós diremos não ao divórcio, conforme diz a Bíblia Sagrada em Mateus 19, de 4-6, não separe o homem. O desejo de Deus é que o homem e a mulher não se separam, se unem, se reconciliem, restaure todas as coisas, se for possível, é claro. E dentro do possível, faça tudo, querido. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute em favor dos seus filhos, lute em favor das futuras gerações.
É isso que Deus espera de nós como discípulos de Jesus. E com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu e você aplicaremos com sensibilidade em nossos lares os princípios bíblicos para o bom andamento da família. Lembre-se disso, a família é uma ideia de Deus. É claro que nós sabemos que muitas pessoas chegam na igreja que foram arrebentadas, machucadas, feridas, já chegam divorciadas. Existem situações que a gente sabe que infelizmente esse fato acontece. Mas irmãos, quando você entrar num casamento, nesse novo casamento bíblico, de acordo com a palavra de Deus, querido, lute pela sua família, nesse novo tempo, conforme a palavra de Deus, nessa nova chance, nesse Deus da nova chance, da nova oportunidade que Deus te dá, querido, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, lute pelas futuras gerações. É isso que o verdadeiro cristão deve fazer nos dias atuais. Jesus disse, lá em Lucas 6,46, chamai Senhor e Senhor, e não fazeis o que vos mando. Como é que você diz que é discípulo de Jesus? Como é que você se chama cristão? Como é que você se diz seguidor do cristianismo se você não faz o que Deus diz na sua palavra, querido? Não adianta chamar Senhor, Senhor, orar, ai meu Deus, não. Se você não fizer o que Jesus manda, infelizmente, se você não honrar Deus, Deus não tem como te honrar. Se você não tiver uma aliança com Deus, não tem como você ter uma vida abençoada. João 14:21, a Bíblia Sagrada diz, quem tem os mandamentos, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esses são aqueles que me amam. O verdadeiro amor a Deus, ele é provado mediante a nossa fidelidade, a nossa obediência fiel aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Não adianta dizer que você ama Jesus, que alegria, eu amo Jesus, glória a Deus, camisetinha gospel. Se você faz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você não tem um compromisso com Deus. Mas aquele que quer levar Deus a sério, aquele que não quer se conformar com o mundo, os inconformados com esse mundo serão diferentes. Ficarão atentos aos mandamentos de Deus, obedecerão às Escrituras Sagradas, guardarão a palavra no seu coração e amarão a Deus verdadeiramente, de fato e de verdade. O quarto inimigo da nossa santificação, da nossa consagração, nos dias de hoje, é o chamado narcisismo. Irmão, como nós estamos vivendo uma geração narcisista. Quem foi Narciso? Narciso é um personagem, um jovem da mitologia grega, daí o termo narcisismo, que se apaixonou pelo reflexo da sua própria imagem ali na água. Ele se apaixonou por si mesmo, e olhando ali na água se apaixonou tanto que se inclinou sobre a água e acabou se afogando. É o que diz a mitologia grega, daí o termo narcisismo. Nós vivemos uma geração narcisista, uma geração que tem um amor excessivo a si mesmo, uma admiração exagerada, exacerbada, desmedida sobre si mesmo. A Bíblia diz que serão amantes de si mesmo, essa geração decaída, corrompida, e é o que nós vemos aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, preste atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, pessoa que fica toda hora se olhando no espelho. Claro, nada de mal olhar no espelho quando você está saindo, quando você está se arrumando, mas tem gente que idolatra a sua imagem, tem gente que é amante de si mesmo, é o que diz a Bíblia. Uma geração de avarentos, presunçosos, soberbos, cheio de orgulho, arrogância, como nós falamos, intelectual, blasfemos, fica falando mal de Deus, horrores acerca de Deus, desobediente aos pais. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, desobediente aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, a pessoa que não perdoa, cheia de amargura, que não se reconcilia, caluniadores, incontinentes. O que é um incontinente? Aquele que não se contém, aquele que tem o desgoverno do corpo, que não tem o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Olha a infidelidade aqui, adultério, infidelidade conjugal, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus. Irmão, deixa eu te perguntar aqui nessa noite, você tem trilhado o caminho da consagração?
da santificação, sendo um amigo de Deus, ou você tem trilhado esse caminho de corrupção que nós listamos aqui, daqueles que se deleitam naquilo que é contrário a Deus, naquilo que esse mundo apodrecido oferece. Querido, nos anos 70, nós vemos dentro de tudo isso que nós estamos falando, nos anos 70, né, o diabo, através do movimento do potencial humano, tentou exaltar o homem também. Já nos anos 80 e 90, com a promoção da nova era, promovendo o misticismo, o esoterismo, né, o diabo começou a levar o homem a olhar para dentro de si, como se todas as respostas a todos os problemas humanos estivessem dentro do próprio homem, tirando o foco de Deus e gerando toda essa montoeira de livros de autoajuda, da nova era, de Paulo Coelho, de todas essas coisas que nós vemos hoje, onde como se o homem tivesse potencial de resolver todos os problemas. Querido, o homem, ele não é independente, não, ele é dependente de Deus. Ele não é autossuficiente, só Deus é autossuficiente. Nós dependemos e toda a suficiência que nós necessitamos se encontram na palavra de Deus. O diabo fica soprando no seu ouvido, através desse ensinamento errado, através desse narcisismo, que são os amantes de si mesmo, a autopromoção do próprio homem, o homem no centro de todas as coisas, o diabo soprando nos ouvidos, dizendo, você não precisa de Deus, você não precisa de um Salvador, a solução está em você, a solução está dentro de você, no seu interior. É tudo que o diabo quer, te desconectar de Deus. E aí nós vemos uma geração cheia de si, com um amor próprio exagerado, exacerbado, em vez de pensar com moderação, como diz aqui Romanos 12, 3. Abra a Bíblia aí, Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, diz Paulo, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Além do que convém, fala do quê? De soberba, de orgulho, de arrogância, de altivez, de alguém que se acha, de alguém que é amante de si mesmo. Mas a Bíblia diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Ou seja, a fé bíblica, a fé do tipo de Deus, ela vai trazer equilíbrio no nosso coração. Nós não vamos nos amar nem de mais, nem de menos. Não vamos ser presunçosos, arrogantes, soberbos, nem vamos ter complexo de inferioridade, espírito de miséria, de coitadinho, de sniff, de chororô, não. Nós vamos ter uma medida de fé e um olhar com moderação acerca do nosso próprio valor, da nossa singularidade, da nossa importância. Vamos tratar com a gente mesmo com dignidade, com respeito, com honra. Quantas e quantas pessoas hoje, sabe, se lançando nessas coisas erradas, tirando toda a sua dignidade, desonrando os seus corpos, as suas vidas, fazendo as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar, perdendo esse posicionamento em Cristo, querido. Isso não é só lá fora, é dentro da igreja, se poluindo, se sujando, se contaminando com esse mundo. Querido, o discípulo de Jesus, ele é inconformado com este mundo. E como é que nós vamos responder diante desse inimigo dos nossos tempos, chamado narcisismo, os amantes de si mesmo? Só através do amor verdadeiro, que é um amor equilibrado, é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. E esse amor ágape, querido, é um sacrifício próprio, em benefício dos outros. Como diz 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus interesses. O amor do narcisista, ele só quer para si, ele só pensa em si, ele pisa em cima de todo mundo, ele usa os outros, ele coisifica o ser humano, ele trata o ser humano como uma coisa, para usar, abusar, manipular e depois jogar fora. É assim que pensa a geração atual, usa e abusa dos outros e depois joga fora, como se fosse um vasilhame, como se fosse uma coisa qualquer. Não trata o ser humano com dignidade, com respeito. Mas o amor altruísta, o amor sacrificial, o amor ágape é diferente. Ele busca de maneira sacrificial o benefício dos outros e não o benefício de si mesmo. Ele não busca os seus próprios interesses.
também, querido, entenda isso, é libertador quando você se livra dessa preocupação doentia consigo mesmo. Se livre disso. Tenha um pensamento moderado, equilibrado acerca de você mesmo, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3. E então, irmãos, como é que nós responderemos contra o narcisismo? Nos tornando uma igreja, uma comunidade cheia de amor, amor altruísta, amor sacrificial, adorando a Deus em todo o tempo e servindo uns aos outros com um coração alinhado com o céu, pensando no próximo, tendo um coração de bom samaritano. E eu te convido a participar da nossa campanha, Socorro Bem Presente. Entre no site betelonline.com.br, ali você tem todas as informações de como participar da nossa campanha Socorro Bem Presente, para ajudar o próximo, para ser solidário, para ser generoso. Olha o que fala Raimundo Lúlio, no século XIII, um grande pensador cristão do século XIII, ele nos diz o seguinte, presta atenção no que eu vou ler para você. Ele diz assim: aquele que não ama, não vive, pois viver é amar, e sem amor a personalidade humana se desintegra. É por isso que todos procuram autênticos relacionamentos de amor. Lembre-se disso, querido, você precisa amar de verdade, o amor verdadeiro, o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. Então nós vimos em todo esse estudo que nós estamos ministrando para vocês, duas culturas, a cultura de Deus, que é a contracultura cristã, e a cultura que esse mundo apodrecido nos oferece, que tenta nos contaminar. Nós vemos dois valores, os valores do reino de Deus e os valores apodrecidos, fúteis desse mundo longe de Deus. Nós vemos dois estilos de vida, o estilo mundano, longe de Deus, secularismo, relativismo, narcisismo, relativismo ético, imoralidade para todo lado, pluralismo, tudo isso que nós vimos. E o estilo de vida de Jesus, amoroso, sacrificial, gracioso, conectado com o coração de Deus. Irmão, qual é o estilo de vida que você vai viver? O estilo de vida da santificação ou o estilo de vida mundano da podridão? O estilo de vida da consagração e da santificação, da separação para Deus, ou o estilo de vida da poluição, da sujeira desse mundo e do afastamento de Deus? Você que escolhe. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nessa noite? Então nós responderemos como filhos de Deus. Eu te desafio que diante do pluralismo dos dias atuais, eu e você sejamos uma comunidade da verdade, que declara a singularidade de Cristo e que seja fiel à palavra do nosso Deus. Diante do materialismo que esse mundo oferece, para colocar os nossos olhos nos bens materiais, eu e você seremos a comunidade de fé, uma comunidade da simplicidade, da vida simples, da generosidade e do contentamento diante do nosso Deus. Diante daquilo que o mundo oferece, o relativismo ético, onde ninguém é de ninguém, tudo pode, sem limites, imoralidade para todo lado, sujeira, podridão, usando e abusando das pessoas. Eu e você, diante do relativismo ético, seremos a comunidade da obediência e dos princípios absolutos da palavra de Deus. E diante do narcisismo, essa geração amante de si mesmo, que não está nem aí para Deus, que vira as costas para Deus, que idolatra o seu corpo, que idolatra a sua autoimagem e tenta o tempo todo se autopromover. Eu e você, como discípulos radicais de Jesus, estabeleceremos a comunidade do amor altruísta, do amor sacrificial, do amor fraterno, que é o amor filéu, o amor de irmão, do amor prático, do amor real, do amor do tipo de Deus. Meu irmão, nessa noite eu te desafio a viver a contracultura cristã. Esse é o desafio da igreja de Deus. Nós nadarmos contra a maré. Nós não seremos, lembra-se, para terminar eu quero declarar isso aqui para mim e para você. Eu e você que está me ouvindo, eu também. Nós não seremos caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública. Nós seremos como pedras inabaláveis de Deus, em uma correnteza poluída desse mundo. Vamos estar lá, como uma pedra inabalável de Deus, diante das correntezas poluídas desse mundo.
Nós não seremos peixes mortos que boiam pela correnteza. Nós seremos peixes vivos, empoderados pelo Espírito Santo, que sobem contra a maré desse mundo. Eu te desafio, querido, a viver a contracultura cristã. É um termo teológico extraordinário, ensinado por John Stott, nessa obra que eu mencionei para vocês. Sabe, é precioso isso. Nós somos o povo da contracultura. Não se polua com a cultura desse mundo. Viva a contracultura do Evangelho de Jesus de Nazaré. Seja um discípulo radical. Radical não no sentido de que você faz loucura, é desequilibrado. Não, radical, a palavra radical significa aquele que tem raiz, aquele que é profundo em Deus, aquele que está consolidado nas verdades eternas da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Eu te chamo agora, em nome de Jesus, a esse caminho de santidade, a esse caminho de consagração. Nós cremos, estamos vivendo os últimos tempos, o momento onde a qualquer momento Jesus pode voltar, querido. Hoje mais do que nunca, te santifique, põe em ordem a tua casa, põe em ordem o teu coração, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, abandone as práticas malignas e consagre-se e se santifique a Deus. Deus tem perdão, graça, Ele é compassivo, misericordioso com um pecador que se arrepende diante da sua presença gloriosa. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, à sua vida, e em nome de Jesus, nós queremos orar, abençoando você e colocando também aqui diante do Senhor os pedidos de oração. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor cele essa palavra no coração dos meus irmãos. Levanta-nos, ó Deus, como discípulos radicais, como os discípulos fiéis do Senhor Jesus. Queremos ser discípulos e fazer discípulos para a glória de Deus. Mas antes que isso, ó Deus, queremos nos santificar, nos purificar, porque só vai para o céu, só é bem-aventurado aqueles que são puros de coração. Somente esses verão a Deus, Pai. Isso parece ser difícil no mundo poluído atual, mas pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós pedimos a tua ajuda. Nós pedimos o entendimento de tudo isso que nós ministramos. Nós não queremos nos conformar, nos moldar com esse mundo corrompido. Pelo contrário, queremos transformar a nossa mente através da tua palavra. Ó Deus, queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, queremos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Que esse seja o nosso culto racional, que essa seja a nossa adoração inteligente, Pai. Ó Deus, num mundo gospel hoje, onde que faz tantos eventos, tantas coisas em nome de Deus, e muitos deles longe de Deus, Senhor, promove o verdadeiro avivamento, o arrependimento das almas, o quebrantamento dos corações, a vivificação das vidas, Pai, no poder do Espírito Santo. Aviva a tua obra, aviva os nossos corações, muda o que tiver que mudar em nós, Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, e sela essa palavra com poder e grande glória, abençoando, gerando convicção do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós queremos subir em glória, Pai. Por isso, ó Deus, nos ajude nesse processo de consagração, de santificação, de rendição total, Pai, ao Teu Espírito, e a obra linda e maravilhosa que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós também queremos pedir, ó Deus, e orar em favor dos nossos irmãos. Nós colocamos a vida da Zeni, ó Deus, pedimos oração pela sua neta Heloíse e por toda a sua família, Pai. Colocamos a vida da Gessi também, que pede oração pela sua irmã Maria, que mora lá em Rio Branco, no Acre, Pai, está internada na UTI, com infecção generalizada e possui diabetes. Ó Deus, tenha misericórdia de todas essas vidas, protege, guarda, livra de todo o mal. Colocamos a Priscila, lá de São Paulo, que pede oração pela sua família, e também oração pelos nossos governantes, o presidente Bolsonaro e a sua equipe. Colocamos, ó Deus, a Fran Ribeiro, que trabalha na UTI do Hospital Semil, e pede oração pela sua família, pelos seus filhos, a Jennifer, o Cauã, pelo seu esposo Silvio, pelos seus pais, a Rosa, o Jarbas, e também por toda a equipe de trabalho. Pai, nós oramos em favor de todos os médicos, enfermeiros,
da nossa cidade, da nossa região, de toda a nossa nação. Aqueles que estão ali na linha de frente, Pai, lutando contra essa virose terrível, que tem ceifado tantas vidas. Pai, nós colocamos a família da irmã Regina Oliveira, a prima dela que faleceu hoje lá em São Paulo, por causa do Covid-19. Ó Deus, consola, Pai, essa família enlutada, em nome de Jesus. Protege o teu povo, a tua casa, a tua igreja, os teus filhos, a nossa sociedade, as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nós também agradecemos pela Lucinete, que testemunha que pela graça de Deus e ajuda do Senhor, uma porta de emprego se abriu, Pai, após as orações dessa igreja, e nós nos alegramos com ela por esse testemunho maravilhoso. E ó Deus, nós oramos em favor dos nossos irmãos que estão assistindo conosco, ó Deus, lá na Carolina do Sul, lá em São Paulo, lá em São José dos Pinhais, lá em Belo Horizonte, ó Deus, e as demais cidades que não mencionaram, mas todos aqueles que estão conosco nessa rede social, no YouTube, ó Deus, através da internet, colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Protege, livra, guarda, Pai, protege da peste perniciosa, ó Deus, do mal que assola ao meio-dia. Ó Deus, derrama a tua glória, protege o teu povo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das promessas protetoras do Salmo 91. Nós colocamos o teu povo, a tua igreja, Pai, sendo purificada, sendo lavada, sendo redimida, sendo transformada pelo poder de Deus. E nós colocamos cada vida diante do Senhor, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero deixar agora, o Ricardinho vai estar cantando mais uma canção para abençoar o seu coração. E desde já, querido, eu te agradeço por estar conosco nesse momento tão especial. Continue divulgando, né, as nossas redes sociais. Entre no site betelonline.com.br. Ali você pode semear nesse ministério, exercer a sua generosidade, saber mais sobre essa campanha Socorro Bem Presente, para ajudar as famílias que realmente precisam mais, o povo de Deus, gerando essa comunidade de amor, essa comunidade que acolhe, essa comunidade que ajuda, essa comunidade solidária que sinaliza o reino de Deus nessa terra. Nós contamos com você, querido, e assista as nossas ministrações, pregações. A coleção escatológica do pastor Volteni está disponível no site betelonline.com.br, e continue conosco em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te purifique de todo pecado, te lave com seu sangue precioso. Que o shalom de Deus, a paz que prospere, venha sobre você. Que o desejo do teu coração, alinhado com o céu, de acordo com a vontade de Deus, se realize na tua vida. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o sucesso, a prosperidade, a bênção, mesmo em tempos difíceis, Deus é capaz de operar milagres e maravilhas e surpreender o teu coração e a tua vida. Se você colocar esse coração em Deus, se você clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus responderá o clamor do seu coração. Em o nome de Jesus, que Deus os abençoe, que Deus dê uma semana abençoada para você, em nome de Jesus, amém e amém. Nós colocamos agora, né, essa linda canção. Cante conosco e alegre o seu coração diante do Senhor, amém e amém. Chama o Ricardo. Sobre as águas como abrigo num
deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga isso a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que seja também o clamor do seu coração, que sejamos usados poderosamente nas mãos do Senhor. Amém, querido? Deus abençoe, que possamos justamente pensar nessa palavra e podemos compartilhar também com as pessoas que nós amamos e que nós sabemos que também precisam ouvir essa palavra. Então, se você está aqui no YouTube, você pode compartilhar o link dessa transmissão também, porque ele vai ficar salvo e as pessoas vão poder ouvir. Agora, se você está nos ouvindo pela rádio Panorama FM, então a nossa programação continua, né? Deus abençoe e até mais.